A Revolta dos Malês. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, Salvador, a capital da província da Bahia, acordou ao som de passos apressados, vozes em árabe e o tilintar de espadas improvisadas. Nas ruas estreitas, sob a luz pálida das lamparinas, desenrolava-se um dos mais importantes levantes da história do Brasil. A Revolta dos Malês, liderada por africanos muçulmanos, muitos deles escravizados que buscavam não apenas a liberdade, mas também a afirmação de sua fé e dignidade. A revolta foi breve, sufocada em poucas horas, mas sua memória atravessou o tempo como símbolo da resistência negra e muçulmana contra a escravidão e a opressão colonial. Salvador no século XIX. Salvador, em 1835, era uma cidade marcada pela desigualdade. Ruas de pedra ligavam casarões de senhores ricos ao porto, onde chegavam mercadorias e até poucas décadas antes, também africanos escravizados. Embora o tráfico atlântico estivesse sob crescente pressão internacional, a escravidão continuava vigorosa na Bahia. Cerca de 2/3 da população de Salvador era composta por pessoas negras, escravizadas, libertas ou livres. Dentro dessa comunidade diversa, havia grupos de diferentes origens africanas: Nagôs, Iorubás, Haussás, Jejes, Tapas. Muitos desses africanos eram muçulmanos alfabetizados em árabe, chamados de malês, palavra derivada de Imali, como eram conhecidos os nagôs muçulmanos. Os malês cultivavam discretamente sua fé. Reuniam-se para rezar, aprender e ensinar a leitura do Alcorão e preservar tradições africanas. Mas eram constantemente vigiados pela polícia colonial, que temia qualquer sinal de organização entre os escravizados. As tensões. A vida dos africanos em Salvador era dura. O trabalho exaustivo, os castigos físicos e a discriminação moldavam o cotidiano. Muitos malês, entretanto, guardavam uma chama de resistência. Entre eles, circulava a esperança de que poderiam conquistar a liberdade com uma revolta bem organizada. O Islã oferecia não apenas fé, mas também disciplina e coesão cultural. A leitura e escrita em árabe tornaram-se ferramentas de comunicação secreta. Mensagens passavam despercebidas pelas autoridades que não compreendiam os sinais e palavras. As tensões se agravaram em 1834, quando rumores de levantes começaram a correr pela cidade. Senhores temiam perder o controle e a repressão aumentou. Mas a repressão só alimentava a determinação dos malês. O plano. O plano dos revoltosos era ousado: levantar-se durante a noite do dia 24 para o 25 de janeiro, libertar escravizados, derrotar as tropas coloniais e transformar Salvador em um espaço governado pelos africanos muçulmanos. Estima-se que centenas de homens, a maioria nagôs, participaram da conspiração. Muitos eram escravizados urbanos que trabalhavam como artesãos, carregadores, vendedores ambulantes e tinham certo grau de autonomia de movimento. Havia também libertos, que ofereciam casas como pontos de encontro. Armas eram escassas. Alguns revoltosos tinham espadas, facas, lanças improvisadas. A força real estava na organização e na coragem. A noite da revolta. Na madrugada do dia 25, por volta das 2 horas da manhã, os malês se reuniram. Vestiam roupas brancas, símbolo de pureza e fé, e portavam amuletos e escritos com trechos do Alcorão. O branco dos trajes iluminava as sombras das ruas, dando-lhes uma aparência quase mística. Os primeiros combates ocorreram no bairro da Ladeira da Praça. Surpreendidos, soldados e guardas tentaram conter os insurgentes, mas foram enfrentados com fúria. O som das espadas contra baionetas ecoou pela cidade. Muitos moradores, acordados pelo tumulto, observaram assustados pelas frestas das janelas. Para alguns, aquilo era um pesadelo. Escravizados armados, gritando em línguas africanas, tomando ruas que até então eram domínio dos senhores. A repressão. Apesar da coragem,
a revolta enfrentava obstáculos imensos. As tropas do governo, rapidamente alertadas, reagiram com força. Os malês não tinham armas de fogo suficientes, nem apoio amplo da população negra não muçulmana, o que dificultou a expansão do movimento. Na região da Água de Meninos, travou-se um dos combates mais sangrentos. Os insurgentes, cansados e mal armados, foram derrotados. Muitos caíram, outros foram capturados. Ao amanhecer, a revolta já estava praticamente sufocada. O sonho de conquistar Salvador durara poucas horas, mas deixara marcas profundas. Personagens da resistência. Entre os líderes estavam figuras como Pacífico Licutã, respeitado mestre muçulmano, e Haruna, africano nagô que inspirava coragem nos companheiros. Outros nomes, hoje menos conhecidos, foram igualmente fundamentais. Não eram apenas guerreiros, eram homens que carregavam consigo a esperança de quebrar as correntes da escravidão. Muitos eram alfabetizados em árabe, e suas casas escondiam livros e amuletos que hoje são relíquias históricas. As mulheres também tiveram papel importante. Algumas ajudaram na organização, outras esconderam insurgentes ou transportaram mensagens. Embora a narrativa oficial pouco as mencione, estavam presentes na luta pela liberdade. As consequências. A repressão foi brutal. Estima-se que cerca de 70 revoltosos tenham morrido nos combates, enquanto centenas foram presos. O governo colonial julgou aproximadamente 500 pessoas. Os líderes foram condenados à morte ou a severas penas de prisão. Muitos africanos libertos foram deportados de volta ao continente numa tentativa de dispersar o movimento muçulmano. Escravizados envolvidos foram executados ou castigados com violência. As casas dos malês foram vasculhadas, livros em árabe foram apreendidos e objetos religiosos destruídos. O Estado buscava não apenas punir, mas também apagar a memória daquela noite. O legado. Apesar da derrota, a revolta dos malês entrou para a história como o maior levante urbano de escravizados da América. Revelou a capacidade de organização política, cultural e religiosa dos africanos na diáspora. Para os senhores e autoridades foi um choque. Mostrou que os escravizados não eram meras vítimas passivas, mas sujeitos com projetos próprios de liberdade. Para os descendentes, tornou-se símbolo de resistência. O medo da repetição levou o governo a intensificar a vigilância sobre africanos muçulmanos. Rezar em árabe, usar roupas brancas ou reunir-se em grupos passou a ser visto como ameaça, mas nem a repressão conseguiu apagar totalmente a herança malê. Memória viva. Hoje, a revolta dos malês é lembrada como parte essencial da história afro-brasileira. Em Salvador, ela ecoa nas ruas estreitas do Pelourinho, nos rituais de fé que mesclam tradições africanas e na persistência da luta contra o racismo e a intolerância. Aquela madrugada de janeiro de 1835 não foi apenas uma tentativa frustrada de insurreição. Foi um grito de dignidade que, mesmo abafado pela repressão, atravessou os séculos. A história da revolta dos malês nos mostra que a liberdade, mesmo em seus momentos mais breves, é capaz de mover multidões. Os malês sabiam que talvez não vencessem, mas preferiram lutar do que aceitar o silêncio das correntes. Sua revolta foi escrita com sangue nas ruas de Salvador, mas também com letras árabes preservadas em livros e memórias. Foi derrota militar, mas vitória moral. Um lembrete de que o espírito humano não se curva eternamente à opressão. A madrugada de 25 de janeiro de 1835 permanece como uma das páginas mais poderosas da resistência no Brasil. Os malês não conquistaram a cidade, mas conquistaram um lugar eterno na história da luta pela liberdade. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.